Conosco aqui na bancada do Contraponto, o Danilo Vendrúsculo, do Oeste do Paraná em Desenvolvimento, Oeste em Desenvolvimento. Prazer tê-lo conosco pela primeira vez em 2020. Bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Nélio. Bom dia, equipe. É um prazer enorme estar de volta aqui na Rádio Cultura, né? Bom dia ao ouvinte da Rádio Cultura, que eu sei que o público é seleto, é um público que gosta desse programa. Então, a gente está aqui à disposição e um bom 2020 para todos que estão me ouvindo e para todos nós. Ok. Muita atividade de planejamento. Aliás, você de vez em quando passeia por Foz do Iguaçu, está viajando uma barbaridade atrás de projetos. Rapaz, a gente está com uma agenda muito cheia. Por exemplo, semana passada, eu tive em Vitória, no Espírito Santo, levando o nosso modelo de organização do Oeste, porque o governo do Espírito Santo pretende implantar, em parceria com o SEBRAE, um projeto semelhante ao nosso Programa Oeste em Desenvolvimento. E a gente está assim, montando a agenda para o show rural, que é do dia 2 ao dia 7 em Cascavel. É o maior evento agropecuário do Brasil, um dos maiores da América Latina, onde o governo do estado por 3 dias dará expediente lá no show rural. O prefeito de Cascavel tem o gabinete lá dentro do show rural e nós do programa estaremos lá. Temos agendas com o governo do estado, ministro da Agricultura, e enfim, nós vamos ter uma agenda assim bastante cheia. Eu ficarei a semana toda lá no show rural. E a gente fez uma parceria assim espetacular com o Dilvo Grolli da Copavel, onde a parte político-institucional no show rural, que vão muitas autoridades, é o Programa Oeste que vai coordenar isso. Então isso tem uma importância muito grande, até porque o Dilvo, o show rural cresceu tanto que ele não consegue mais dar conta de tanta gente que vai lá. E aí a gente precisa organizar essa parte político-institucional e nós estamos fazendo isso como Programa Oeste, apresentando o nosso plano de 2020 que a gente acabou de fazer. Nós já temos alguma coisa assim mais sólida quanto a termos o entendimento de região e não de aldeias. Por exemplo, a aldeia de Cascavel, a aldeia de Foz do Iguaçu, a aldeia de Medianeira. Tem alguma coisa um pouquinho mais avançada nesse aspecto? Nélio, Danilo? hoje nós temos a única região do Brasil hoje que tem um programa que envolve 55 municípios. A gente esteve agora... a gente vem conversando com a Itaipu, mas a Itaipu agora, a partir desse ano, ela vai ter uma participação mais ativa, até porque foi concentrado muita energia para organizar a companhia dentro dessa nova metodologia. E nós estamos trabalhando agora 2020 no sentido de consolidar esse programa. Hoje ele é um programa 100% autônomo, independente. Nós não temos convênio mais com a Itaipu, que ela aportava os recursos. Hoje nós temos as empresas, o setor produtivo que paga uma mensalidade por vontade própria e o programa ele tem vida própria, tem uma personalidade jurídica. E o que nós trabalhamos dentro do programa? Nós defendemos as principais pautas, demandas da região Oeste. E eu vou colocar os 8 grupos de trabalho que nós elegemos, até para que isso fique mais claro para o nosso ouvinte. O primeiro item, o mais importante que nós elegemos, através de uma reunião com mais de 60 entidades que participaram, ficamos o dia todo em Cascavel. O primeiro item que nós elegemos é logística. A logística, todos nós sabemos, e quem estiver me ouvindo vai saber e sabe, isso tem o maior custo, o maior peso no custo das mercadorias que nós temos hoje se deve à logística, ou seja, para vir até Foz do Iguaçu você tem que pagar um pedágio caríssimo e nós só temos uma forma de trazer para cá,
que é através de rodovia, ou seja, nós estamos na mão de um monopólio. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com um objetivo muito claro de baixar o custo logístico, fazer com que nós tenhamos 4 modais aqui, fluindo como nos grandes centros, São Paulo, Curitiba e assim por diante. Então, a Itaipu, isso é um reconhecimento que nós temos que fazer pelo investimento que a Itaipu vem fazendo no aeroporto internacional. Nós passaremos, o aeroporto será privatizado esse ano, e nós passaremos a ter aqui voos internacionais, direto para a Europa, Estados Unidos, um dos maiores e melhores aeroportos do país, de carga e pessoas. Por exemplo, se alguém precisar uma mercadoria lá da China, ele na mesma semana ele pode ter ela aqui em Foz do Iguaçu. Então isso vai facilitar com que Foz do Iguaçu receba via aérea num custo também menor, com mais voos, com mais número de voos. Isso é uma coisa muito importante que devemos reconhecer desse trabalho do Itaipu. Com relação ao pedágio, a rodovia, nós estamos discutindo na semana, há uns 20 dias atrás tivemos uma reunião no DENIT, onde o Ministério da Infraestrutura está chamando a sociedade organizada para discutir o novo modelo de pedágio. Então, para vocês terem uma ideia, nós discutimos no acordo de leniência que foi feito, que a rodovia estava cobrando um pedágio, ela foi denunciada na Lava Jato e ela teve que reduzir o valor do pedágio e pagar uma multa de 400 milhões de reais. Esses 400 milhões, nós discutimos no Oeste onde ele seria aplicado. E chegou-se à conclusão que ele seria aplicado no trevo Cataratas, que é o trevo de Cascavel. Porque tudo passa por lá, os turistas que vêm a Foz do Iguaçu, o escoamento da produção passa por lá, um caminhão ficando preso lá, ele pode ficar 1 hora lá esperando, isso tem um custo, tudo isso encarece. E aí, o mais importante, a gente alinhou isso com o governo do estado, então aquele trevo será feito. E na nova licitação que vence agora em novembro de 2021, o cálculo ele vai ser feito já sem incluir aquele trevo, que ele vai ficar na faixa de 150 milhões de reais. Enfim, quando a gente discute, a gente sempre pensa em soluções pensando no consumidor, na população. Quero citar um exemplo que nós não podemos aceitar. Quando foi feita essa trincheira, o viaduto da Avenida Paraná, nós tivemos um degrau tarifário. Nós não deveríamos ter aceito aquilo, porque aquilo já fazia parte. Cascavel, por exemplo, não aceitou. Então, a sociedade ela precisa ser melhor informada, o programa tem essa função, tem essa missão, e também nós estamos trabalhando, aliado a isso, um terminal ferroviário vindo de Cascavel até Foz, uma ferrovia. Dá a condição para o Paraguai poder escoar sua produção via Porto de Paranaguá. Alguém pode me perguntar o seguinte, mas o que tem a ver, o que nós temos a ver com o Paraguai? Tem tudo a ver, o Paraguai faz parte, ninguém quer ter um vizinho pobre, ninguém quer ter um vizinho problemático, nós queremos ter vizinhos bons, né? E isso a gente alertou os governos que o Paraguai é um parceiro extraordinário e nós estamos bem avançados nesse ponto. A questão, para fechar essa questão da logística, o modal hidroviário. Nós temos um potencial extraordinário pelo rio, principalmente do lago até São Paulo, né, que se chama Paraná-Tietê. Ou seja, nós podemos ter um novo Porto Seco, que já foi definido que vai ser na parte norte da cidade, contemplando 3 modais, hidroviário, rodoviário e ferroviário, e um aeroporto extraordinário. Ou seja, nós sairemos de uma condição de reféns de um único modal e dentro de 2 a 3 anos, e isso nós vamos conseguir, teremos os 4 modais atuantes em Foz do Iguaçu, com uma segunda ponte, separando o corredor logístico do corredor turístico. Hoje se mistura tudo, veículos de turismo com carga, isso é inconcebível. Então isso são novidades extraordinárias e que
Foz do Iguaçu, eu tenho certeza absoluta, em 3 anos será outra Foz do Iguaçu em termos de mobilidade. Danilo Vendrúsculo, do programa Oeste em Desenvolvimento, e com ele é assim, cada enxadada sai 2 dúzias de minhoca. E o Enes Mendes da Rocha, Dante Quadra, também querem questionar o nosso convidado e o farão logo depois do nosso intervalo comercial. Conosco aqui no Contraponto da Cultura, o Danilo Vendrúsculo, do programa Oeste em Desenvolvimento. Fica à sua disposição, Dante Quadra. O Danilo, o Oeste em Desenvolvimento traçou umas metas, né, para esse ano de 2020, acho que 20, né? E eu quero saber um pouco delas e as que mais têm a ver, que mexe mais aqui com o nosso canto, nesse nosso extremo oeste aqui, que é a Foz do Iguaçu, né? O fim do oeste e o início da América Latina, legal, que é a Foz do Iguaçu, né? Legal. Uma boa pergunta. Então, como eu vinha falando, a logística, eu acho que essa é o que vai ter o maior impacto para Foz do Iguaçu, até porque nós estamos na ponta e sempre pagamos a conta mais cara. Né? O segundo item é sanidade agropecuária, que não está muito ligado à Foz, mas a região é muito forte, que isso vai dar um sobrepreço com o fim da vacinação, 15% em média na majoração de preço das proteínas animais. O plano energético do Oeste, isso tem a ver com Foz do Iguaçu e a gente vai tá trabalhando muito forte. Nós teremos uma reunião em Cascavel, onde está sendo lançado o cronograma do Paraná trifásico, que o grande problema do Paraná é a rede monofásica, principalmente no setor rural. Então, isso é um projeto que nós estamos trabalhando. Eu estava escutando o Enes antes de 11 e pouco, ele estava falando na rádio sobre o lançamento lá em Toledo. Né? Então, esse é um ponto a nível de energia que nós precisamos trabalhar. Mas o que nós estamos trabalhando nesse item é que tenhamos uma política clara, no mínimo de 10 anos, uma política tributária para que o setor as pessoas possam fazer investimento em energias alternativas e isso poder jogar na rede. A ANEEL veio com uma taxação aí de 60%, nós estamos discutindo e que a gente quer trabalhar, a nossa meta é que isso caia para 20% e aí viabiliza os investimentos. O outro ponto que nós estamos trabalhando muito forte é o Sistema Regional de Inovação. Tudo hoje se fala em inovação. E o que me deixou bastante feliz nesse aspecto, eu tive uma reunião com o general Garrido lá no PTI e eles estão com um plano muito claro de fazer o PTI se voltar para fora e não mais para dentro como ele era antes. E eles querem criar um ambiente em Foz do Iguaçu muito propício para a questão da evolução e da assimilação de todos os setores com relação à inovação e empreendedorismo. Um outro ponto que nós colocamos... Danilo, perdão, só para aproveitar, isso é uma espécie de uma incubadora potencializada? É isso aí, exatamente isso. Então, isso nos deixou muito felizes. E, na época, eu lembro o Samek falava, Danilo, vai lá, fala com o Juan Sotuyo para sair, né, o PTI sair para a comunidade. E aí, o Sotuyo, num primeiro momento, talvez até foi bom, mas depois não deu certo, porque o PTI tem que se voltar para fora e não para dentro. Nós estamos lançando lá no Bioparque, lá do nosso amigo Luiz da Prate Donaduzzi, a Câmara Técnica de Educação, mês que vem. E essa Câmara ela vai ter um objetivo muito claro, que nós já temos a grade curricular toda prontinha, que no contraturno escolar do ensino fundamental e médio, a disciplina de inovação e empreendedorismo, porque o sistema educacional hoje, infelizmente, ele não atrai mais a juventude, há uma evasão escolar muito grande, e aí a gente vai criar isso para formar futuros empreendedores. E mais, eu não diria só futuros empreendedores, as pessoas se encontrarem. Hoje a China, por exemplo, com 5 anos de idade, a criança é diagnosticada quais são as aptidões dela. E nós, no Brasil, infelizmente, às vezes a pessoa nasce, vive, morre, ela sem se descobrir qual é a sua verdadeira vocação e potencial.
O sexto item, isso são grupos de trabalho, a sustentabilidade ambiental, tanto no meio urbano como no meio rural. No meio rural nós temos dejetos em abundância, que tudo isso podemos transformar em energia, sem contaminação de solo. E no meio urbano, a coleta seletiva e transformar em energia o lixo, que hoje é lixo, né? Então, há técnicas para isso, precisa ter políticas e é possível você fazer disso uma fonte de renda e não de despesa. E, por último, nós vamos trabalhar muito forte, que são os pequenos negócios, junto com o SEBRAE, que é a base de toda a empregabilidade. Hoje, mais de 50% dos empregos são dos pequenos negócios e toda grande empresa, ela começou pequena e a gente precisa olhar com muita atenção. Há uma pesquisa do SEBRAE que, quando a economia vai mal, os pequenos negócios correm, pedem socorro para se salvar. E quando a economia melhora, aí as pessoas se afastam. O que nós precisamos fazer é dar esse suporte, às prefeituras também, facilitar o processo, porque hoje é muito complicado. Nós já fizemos reunião com todos os procuradores do município no sentido de destravar esses processos, é muito burocrático, então o pequeno negócio sofre demais. Então, essas são as grandes prioridades que nós temos, e o mais importante, que eu gostaria de deixar isso como mensagem. Se você falar comigo, eu estou falando isso aqui agora, se você falar com alguém em Toledo, que faz parte do POD, vai falar exatamente o que eu estou falando, ou seja, o discurso está alinhado, as pessoas estão falando todas a mesma coisa, quem for para o governo estadual defende essas pautas, se falar com o presidente da Cevala, da Cevale, Copacol, da Laro, Irineu, todo mundo sabe dessas pautas. E o que a gente defende, eu como iguaçuense defendo, é que Foz do Iguaçu tenha que ter essas pautas muito claras. Hoje nós temos o Centro Integrado, que é a CIF, né? O Faisal vem fazendo um excelente trabalho, trazendo todas as entidades para dentro da CIF, para que a gente possa ter uma pauta única de Foz da sociedade, e a sociedade pautar o nosso meio político. Então é isso que a gente busca e é isso que a gente... não sei se respondi a tua pergunta, mas esse é o nosso norte e todo mundo sabe disso, vai ter cartilha para todo lado defendendo isso. Só para complementar, junto com o Oeste em Desenvolvimento, tem alguma coisa dentro do Danilo que traga também Paraguai, principalmente, Argentina, mas também alguma coisa que eles tenham do lado de lá que possa integrar com o Oeste Paranaense? Veja bem, o Paraguai nos chamou, eles querem desenvolver, e isso vai acontecer, nós não temos dúvida nenhuma. O mesmo modelo de produção do oeste do Paraná, ele vai acabar indo para o Paraguai, principalmente na parte leste do Paraguai, que é a conversão de proteína vegetal para proteína animal. Até porque você agrega 4 vezes o valor, você cria emprego e renda, né? Então, esse modelo vai acontecer. E uma outra coisa que também nós estamos trabalhando muito forte, isso já está alinhado com o general Silva e Luna e o general Garrido, onde em maio vamos fazer um evento, um fórum internacional em Foz do Iguaçu, com o ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, e o governo do estado, onde nós vamos discutir o plano rodoviário, plano logístico da América do Sul. Ou seja, não adianta a gente discutir logística se você não inserir o Paraguai e a Argentina. Então, nós já conversamos, por exemplo, com a Argentina, ela já aceitou, ela não vai ter Porto Seco do lado da Argentina. O Porto Seco vai ser aqui em Foz, cabeceira única. Ou seja, nós vamos ter um Porto Seco trinacional e trimodal. Tudo isso faz parte de você tratar. Nós estamos no Itamaraty, já estamos conversando, isso já há um alinhamento em cima disso. Então, a gente tem que pensar. Hoje nós saímos da nossa região, nós pensamos em Paraná, pensamos em América do Sul. Legal. Danilo Vendrúsculo, do programa Oeste em Desenvolvimento, nosso convidado, e o Enes Mendes da Rocha encaminha a próxima questão. Danilo, 2020 é um ano de eleições. Um ano e uma eleição tipicamente municipalista, né?
porque se mexe exatamente com Câmara de Vereadores e o prefeito. De maneira que, ouvindo você com essa melhoria e esse planejamento de logística, o Oeste, né, os empreendedores do Oeste, falando a mesma linguagem, né, pensando da mesma maneira, né, apurando exatamente coisas que estão atrasadas, já projetando, fazendo um planejamento para o futuro. E eu fico pensando que toda ação realmente direta para tudo isso passa por uma ação política. Então, você nota que está muito morno a questão daqueles que pretendem ser prefeitos, já falando de uma forma de Oeste, e vereadores, tal coisa, abordando aspectos exatamente que são fundamentais para que esses empreendimentos eles realmente sejam feitos. Você não vê nada por enquanto, né? E o que você vê são exatamente ações eminentemente politiqueiras, não é nem políticas, mas politiqueiras, garantindo exatamente a sobrevivência do mandato e por aí afora, né? De que maneira, Danilo, a gente poderia atrelar isso, não a um esquema político, mas uma questão de administração pública a esses futuros mandatários? Enes, eu diria que a tua pergunta é a essência do nosso programa, é a essência daquilo que nós trabalhamos e daquilo que nós acreditamos. Eu sempre tenho dito, a responsabilidade de pensar a cidade e a região no médio e longo prazo é da sociedade. No Brasil, eu conversava com uma pessoa que é da equipe do ministro Paulo Guedes, e ele falou uma coisa que aquilo ficou gravado. Ele falou, no Brasil a pirâmide está invertida. Ou seja, a sociedade, o poder emana do povo, mas ele não exerce esse poder, né? Então, o que eu não tenho dúvida nenhuma que o candidato ou os candidatos que vierem com uma proposta alinhada do que vem sendo feito a nível de governo federal, ele conseguirá avançar. Aquelas propostas populistas, eu acredito que quem vier com isso pode até se eleger, mas ele vai ter sérios problemas na sua gestão. Porque a coisa mudou. Os vereadores que não assimilarem isso, eles estarão fora do mercado, ou de uma maneira ou de outra. Da mesma maneira que as empresas, que o pequeno negócio não se adaptar à nova realidade, o mercado vai tirá-lo do mercado. O mercado vai excluí-lo. Então, na política, eu tenho a impressão, essa é uma opinião pessoal, que nessas eleições para município, apesar delas serem curtas, elas vão trazer isso na mesa de discussão. Os prefeitos que não tiverem a visão de ouvir a sociedade, do que ela quer, e vir só com políticas populistas, eu acredito que vai ter problemas. Por exemplo, para deixar isso muito claro, os governos, eles têm que ter foco em 4 pontos: saúde, saneamento, segurança e educação. E eles não fazem isso muito bem. A sociedade tem que pensar no quê? Contribuir com essas políticas, essas 4 políticas, e pautar a classe política das obras estruturantes, que é o que nós fazemos. Até porque os governos são transitórios e nós não. Então, o prefeito, ele está lá 4 anos. E Foz do Iguaçu precisa entender isso, que quem tem que pautar o prefeito é a sociedade. E não o prefeito, os vereadores pautarem a sociedade. Isso é a pirâmide invertida. Olha, entre tantas manifestações aqui, vou registrar do Laércio, do Lalá, dizendo Danilo e toda a equipe, parabéns.
Parabéns ao entrevistado, muito boa a sua colocação de desenvolvimento no rumo certo. Um abraço, Lala. Pessoal aqui reconhecendo o trabalho, as ideias claras sendo postas e aquilo que já evoluiu em relação ao Oeste. Sempre é muito bom tê-lo aqui conosco. Vamos repetir isso muitas vezes ao longo de 2020, Danilo. Obrigado pela vinda hoje. Vamos, com certeza. Isso sempre é bom levar essas informações e acredito que a gente também aprende, a gente evolui. Eu evoluí muito como cidadão na medida que as coisas vão acontecendo. Agora, o correto é a gente sempre estar na frente. E nós temos muito chão para andar, nós temos muito que aprender ainda. Em Foz do Iguaçu, eu acredito muito, nós temos as entidades todas lá agora reunidas na CIF, são mais de 20 entidades, e eu acredito muito na força dessas entidades, do setor de turismo, da CIF, do Codefoz, e nós vamos ter grandes novidades para 2020 nessa linha de atuação da sociedade organizada. Danilo Vendrúsculo, do programa Oeste em Desenvolvimento, participou aqui no